Então sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao 8º encontro da My Hotels Academy já. Esse é um encontro que acontece todas as terças-feiras às 14 horas. Ele é feito exclusivamente para líderes hoteleiros e donos de hotéis que querem ter suas equipes engajadas com baixo turnover e que consigam fidelizar e encantar os hóspedes no hotel com consistência. Bom, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Tem umas pessoas que eu estou vendo hoje aqui pela primeira vez. Então, meu nome é Maíra Tomé. Eu sou fundadora da My Hotels Academy, eu sou especialista em liderança e gestão de equipes. Eu tenho uma trajetória aí já de mais de 15 anos dentro da hotelaria de luxo, com passagens por grandes marcas como o Four Seasons, o Ritz-Carlton, o Sofitel, o Trump Hotels, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre as melhores líderes do hotel pelo Great Place to Work. E é justamente por isso que eu resolvi abrir esse braço, digamos assim, da minha empresa para atender, né, líderes hoteleiros e para ajudar vocês a terem melhores resultados. A minha empresa ela é de liderança e gestão de pessoas e aí eu comecei esse projeto com hotelaria e criei um braço da minha empresa para atender especificamente a hotéis, porque além disso tudo eu tenho um MBA de gestão de empresas e sou formada, graduada por Le Roche, que é entre as melhores faculdades de gestão hoteleira do mundo. Então, eu tô super animada por começar esse projeto, né, que é tão recente. Esse projeto tem, acho que 2 meses e já estamos na 8ª aula, então muito feliz de ter vocês aqui comigo. E na aula de hoje, a gente vai aprender, eu vou falar sobre o que fazer e o que não fazer no momento da contratação. E aqui eu vou falar hoje especificamente da entrevista mesmo de contratação, onde existem muitos erros que são cometidos pelos líderes e que depois geram um turnover mais alto. Então, esse é o tema de hoje que eu acho que vai ajudar bastante vocês aí. E me antecipando, eu vou deixar um presente, separei um presente bem especial para deixar para vocês, que é só para quem participar da aula de hoje, no final da aula. Então, é um presente que, na verdade, eu gostaria muito de ter ganhado ao longo da minha carreira, sendo bem honesta. Então é isso, vou deixar de surpresa, vou deixar no ar. E aí, no final da sessão, eu também abro para vocês fazerem perguntas. Eu abro uma sessão de perguntas e respostas. E ao longo da aula, vocês ficam à vontade também para irem perguntando no chat. E a gente eu vou respondendo aqui, ou então no final da aula eu pego e respondo as perguntas, tá bom? Então vamos lá começar. Qual que é a diferença, né, no dia a dia nosso? Qual que é a diferença entre a gente realmente ser um líder que sabe contratar bem e que sabe realmente ter uma estratégia, né, do que está buscando no momento de contratação, para um líder que contrata no instinto, né? Bom, vou responder de uma forma bem direta e objetiva. O líder que contrata por instinto, ele acaba tendo um turnover inevitavelmente mais alto. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente contrata pelo instinto, a gente vai buscar as pessoas que a gente se identificou mais, que a gente gostou mais, que normalmente são pessoas mais parecidas com a gente e que por alguma razão a gente gostou. E não necessariamente essa pessoa que a gente se identificou é aquela pessoa que vai ser mais produtiva, que está mais alinhada com a cultura do hotel, com o perfil do hotel, com a cultura mesmo, né, que a gente quer criar aí dentro. E também com os restantes membros da equipe. Então, na verdade, o que muitas vezes acontece é que na falta de orientação no momento de contratação, a gente contrata quase como se a gente estivesse contratando um amigo, alguém para ser nosso amigo, né? Alguém para compartilhar com a gente os desafios e vitórias do nosso dia a dia. E não é bem assim, né? A gente precisa contratar de uma forma mais estratégica. Alguém que já passou por isso? Levantem a mão aí, de contratar alguém que vocês gostaram muito na entrevista, que vocês se identificaram, que depois no dia a dia não funcionava tão bem. Manda um joinha aí, quem.
Mais ou menos? Boa, boa. Tá. Quando não tem a experiência, você comete esse erro. Depois de uns anos, você já entende que não é bem assim. Depois de uns anos a gente consegue ir aprendendo e pegando algumas técnicas, né? De realmente contratar de uma forma mais eficiente e mais estratégica. Então, por que é tão importante a gente se dedicar a aprender mesmo, a fazer uma entrevista boa e estratégica no momento de contratação? Olha que bacana bacana, assim, curioso, né? Esses dados. 80% do turnover ele acontece por causa de erros no momento de contratação. Então, significa que talvez o nosso turnover, né, se colocar essa estatística ao contrário, seria 80% mais baixo se a gente contratasse de uma forma correta. Né? Então, isso mostra muito que o nosso grande erro ele está na porta de entrada, né? Tá logo ali de cara, no momento que a gente decide quem que vai fazer parte do nosso time. E por isso que é tão importante, né? A gente aprender, a gente se dedicar realmente a contratar. É ali que tudo começa. E naquele momento que você decide contratar, você não tem muita hipótese. Ou você contratou uma solução, ou você contratou um problema. Você nunca vai ter contratado alguém que vai ser indiferente, né? Então, se ele não estiver agregando, provavelmente você está contratando um problema para você mesmo resolver. Qual que é o benefício, né? O maior benefício que a gente tem quando a gente aprende de verdade a contratar? O clima. É o clima, basicamente, que a gente está fazendo, que a gente vai criar, que vai se traduzir na equipe engajada. Então, o clima que você cria para toda a equipe e para você mesmo, todos os dias, depende de quem você decide contratar ou não. Então, muito do ambiente que você vai trabalhar é definido naquele momento ali de contratação dos membros da sua equipe. E a verdade é que não tem nada mais gostoso, né, do que a gente criar um clima que seja agradável, que as pessoas consigam acordar animadas para trabalhar, que não seja um sacrifício, que seja realmente um prazer. E tudo isso começa no momento da contratação. Então, gostar das pessoas que você vai passar o dia todo, que você vai dividir as suas dúvidas, as suas angústias, os seus desafios, as suas reclamações de hóspedes, as suas vitórias, enfim, tudo isso você decide naquele momento ali de contratação. São pessoas que você vai ficar todos os dias, em média, aí umas 8, 9 horas. Né? Então, faz muita diferença. A nossa vida acaba ficando mais gostosa. Então, por isso que eu gosto muito de falar que contratar corretamente define muito, não só da empresa, mas muito também da sua vida e da vida da sua equipe. Né, das pessoas que estão aí dentro. Tem uma frase da Shannon, que é diretora de recrutamento do Google, que ela fala: contratação é a coisa mais importante que a empresa faz. E fazê-la de forma correta exige dedicação. Então, o primeiro passo é acho que a gente entender que a contratação ela não pode ser feita de uma forma instintiva. Né? Ela precisa ser feita de uma forma estratégica mesmo, planejada. Se você faz uma contratação nesse modo instintivo, né? Se você não contrata direito, o que acontece? É uma dor de cabeça danada, né? A pessoa é um ciclo que a gente entra, né? A pessoa entra para a equipe, aí ela não performa bem, ou então ela gera muitos conflitos, aí o clima começa a ficar complicado entre os restantes membros da equipe, aí começa a surgir cada vez mais conflitos, as pessoas, não só aquela, mas ela começa a desengajar outras pessoas dentro da equipe, o nível de serviço, de atendimento, a qualidade cai, você começa a ter mais reclamação de hóspedes, a equipe reclamando, é um ciclo sem fim, até que você cai na demissão. Aí você demite o funcionário. Aí essa demissão, olha como é complexo o turnover, porque aí essa demissão ela não tem um impacto só naquela pessoa que vai ser demitida, ela tem um impacto em toda a equipe que fica também. Quem que vai fazer o trabalho daquela pessoa que foi demitida? Né? Até a gente encontrar outra pessoa. E essa insegurança que gera também, né? De quem vai ser demitido. Nossa, será que eu sou o próximo? Por que ele foi demitido? O que será que aconteceu? Será que não estão gostando do meu trabalho também? Gera toda uma série de questões ali. E fora que você tem que começar tudo outra vez, né? Todo o processo novamente. Recruta novamente, treina novamente, faz tudo novamente para talvez você, daqui a uns meses, estar na mesma situação porque você não está contratando
da forma correta. E acaba ficando um processo extremamente desgastante, né? Enfim, então é por isso que é tão importante a gente fazer uma contratação bem feita. Então se dediquem. Acho que a mensagem dessa parte inicial que eu queria deixar para vocês é essa: se dediquem a fazer uma contratação estruturada. Não façam só no instinto, não chamem a pessoa que o RH enviou, sentem na frente e batam um papo só para vocês verem se gostaram ou não das pessoas, né? Tenham uma estratégia por trás de saber o que vocês estão procurando. E aonde que eu vejo que dentro das mentorias que eu dou, das consultorias que eu faço, treinamentos, etc., nessa troca com todos os líderes, aonde que eu vejo que as pessoas mais erram? Primeiro erro que a grande maioria da liderança hoteleira faz é ir para a entrevista sem saber exatamente o que está buscando. É quase... É isso que eu falei inicialmente, né? Quase como se estivesse buscando alguém legal para trabalhar. E então a gente não tem que lembrar que a gente está contratando uma pessoa que vai exercer determinada função e vai pertencer a uma equipe, que aquela pessoa ela vai contribuir, não é para o resultado dela, é para o seu resultado como líder, né? Então quando você começa a encarar isso como parte estratégica da sua carreira, dos seus resultados, talvez você comece a levar esse momento da contratação um pouco mais, não vou falar sério, porque não é uma brincadeira, mas dar o peso que ele merece, sabe? Que eu acho que às vezes o primeiro erro é esse, a gente não dar o peso correto e não saber exatamente o que a gente está buscando quando a gente vai para a contratação, né? E para isso, para você saber o que você tá buscando, você precisa saber exatamente que habilidades você quer. Então, por exemplo, você precisa de alguém que tenha, por exemplo, capacidade de adaptação. Todo mundo, todas as vagas precisam de capacidade de adaptação, mas tem uns hotéis que demandam mais, tem contextos que demandam mais do que outros. Se o seu hotel é pequeno, né, provavelmente você tem maior necessidade que as pessoas executem funções entre departamentos. Se você é uma pousada, né, enfim, se o seu estabelecimento é menor, talvez a capacidade de adaptação que você precisa daquela pessoa e de flexibilidade seja maior do que, por exemplo, ali, né, num Hilton, num Hyatt, em que as coisas já são mais estruturadas, você já tem padrão, as funções são mais definidas, as coisas têm uma estrutura maior por trás. Né? Então, o primeiro momento é você entender, essa pessoa, ela precisa ter que perfil? Você pode estar, por exemplo, buscando alguém que tenha uma capacidade grande de inovar, por exemplo. Né? Você tem uma concorrência grande, você está numa rua com mais 7, 8, 10 hotéis muito semelhantes ao seu, com públicos semelhantes aos seus, você precisa de alguém que tenha capacidade ali de inovar, por exemplo, no encantamento do hóspede, vamos supor. Né? E como que você busca essa habilidade? Quando você vai para a contratação, às vezes a pessoa sabe que precisa disso, né? Mas como que a gente vai saber isso? E esse é o segundo erro. Né? Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é esse: não saberem exatamente que habilidades fazem sentido para o seu momento, para o seu hotel, para a sua equipe, para o seu perfil, para o perfil das pessoas que estão com você. O que faz sentido? Né? Que habilidades você prioriza, digamos assim. Então, a primeira coisa é saber exatamente o que você está buscando. A segunda, que surge a partir da primeira, às vezes você até sabe o que você está buscando, mas você não sabe o como. Né? Como que eu sei que aquela pessoa tem capacidade ou habilidade de adaptação ou não? Né? Você não sabe exatamente como buscar aquilo, o que perguntar, como fazer para você saber se a pessoa tem ou não aquela habilidade. Então, o segundo passo é você saiba exatamente o como você vai saber se aquela pessoa tem ou não tem aquela habilidade que você está buscando, tá? E isso não é feito de uma forma instintiva, digamos assim, né? Não é você chamar a pessoa para entrevista, sentar lá e bater um papo com ela. Você tem que ter uma estrutura. Quais habilidades, que perguntas para cada habilidade, que tipo de respostas você espera, que expectativa você tem para a pessoa que vai assumir aquela vaga. Dito isso, você assumindo que, não é essa parte que eu vou abordar, né? Assumindo que você chegou no momento de entrevista já com essa clareza de que habilidades você quer e como você vai buscar, o que eu quero ensinar aqui hoje
é o detalhe de como tocar essa entrevista, sabe? Por onde que você começa? Tem muitos erros que vocês costumam cometer ao longo da entrevista que geram contratações ruins. Então vamos lá, eu vou passar pelas 3 partes, digamos assim, da entrevista para a gente discutir aqui algumas coisas a se fazer e algumas coisas que não devem ser feitas, tá? Então, o que fazer inicialmente, né? Quando você chama alguém para entrevista, você agendou um horário, primeiro ponto que parece irrelevante mas que faz toda a diferença é seja pontual. Por que eu tô falando isso aqui? Porque já aconteceu comigo e eu já vi acontecer com outros colegas meus dentro da hotelaria, que é o seguinte, a gente marca uma entrevista, chega lá para participar do processo seletivo e a entrevista está marcada para as 9 da manhã e acaba fazendo a entrevista 10 e meia. Não foi uma nem duas, tá? Acontece com muita frequência. Só que qual que é o problema? Quando você faz isso, é uma questão de respeito com o entrevistado, né? É a primeira impressão que você está gerando ali para aquela pessoa sua como líder é um desrespeito. Né? Então é uma relação que já começa meio que atrapalhada. E eu sou bem transparente com vocês, eu já neguei vagas em que foi numa rede até conceituada, me surpreendeu muito. Eu tive uma experiência ruim, que foi isso, eu participei de um processo seletivo em que eu fiquei mais de 1 hora esperando para ser entrevistada, não me deram explicação nenhuma nem nada, eu fui chamada, fiz a entrevista foi ótima, era uma vaga que eu realmente queria, mas me deixaram aquele tempo esperando, e isso me fez me fez sentir desrespeitada, me fez sentir ali desvalorizada, e eu nem tinha entrado ainda. E eu acabei negando. A pessoa me ofereceu a vaga no final da entrevista e eu neguei e eu fui bem clara o porquê. Porque é isso, se eu tava me sentindo já assim no momento de entrevista, o que virá depois disso? Né? Então eu fiquei com receio porque eu estava empregada e bem empregada na época. Então me gerou esse receio e eu não quis aceitar porque para mim essas coisas traduzem muito da cultura e do colaborador que existe por trás, né? Então, muita atenção, porque a gente não é só a gente que está avaliando o entrevistado, né? Que está ali, a pessoa que está concorrendo à vaga. Você também está sendo avaliado. Não só você está representando a sua empresa, como você também está sendo avaliado como líder naquele momento, né? Então é importante a gente lembrar disso. Tá? Então, primeira coisa, sejam pontuais. Depois que você começou ali, né, quando você chamou a pessoa, sentou na mesa ou em algum outro local que vocês estejam fazendo a entrevista, é muito importante você se apresentar, né, falar o seu nome, o seu cargo, etc, e dar um contexto geral para a pessoa, sabe? Fala um pouquinho da empresa, olha, a nossa pousada ou o nosso hotel tem X quartos, hoje a gente tem uma equipe de tal, aconteceu isso assim, assim, assado, a gente está com essa vaga em aberto, então eu estou buscando nesse momento a pessoa que vai executar essa função, etc, etc. Então você não é para descrever brevemente, para descrever extensivamente, né, uma coisa bem breve, mas já dá um contexto para a pessoa, porque as pessoas não sabem, às vezes as coisas não estão necessariamente nos sites, as informações não estão necessariamente na descrição das vagas. Eu mesmo como eu falei para vocês, eu tenho esse braço da minha empresa que funciona só para hotéis, mas eu atendo a todos os tipos de empresa, né? A líderes de diversos segmentos. E é muito comum as pessoas irem para a entrevista sem saber qual é o contexto. Essa empresa por trás, ela tem 50 ou 200 funcionários? A minha equipe tem 3 ou 10 pessoas? Sabe, esse tipo de coisa, por exemplo, na recepção. Se você está concorrendo, por exemplo, uma vaga de recepcionista. A pessoa não sabe se a equipe dela vai ter 3 pessoas ou 10. E isso é uma coisa que para quem está fazendo a entrevista, ela quer saber, né? É uma curiosidade que é interessante, né? Você dá um contexto do momento da empresa, da equipe, etc. Tá? Então façam ali uma breve apresentação no começo, expliquem a estrutura também, a duração da entrevista. Acontece muito nos processos seletivos
das pessoas não dizerem a expectativa daquele momento. Então, olha, eu te chamei aqui para entrevista, a gente vai aqui bater um papo, né? Um papo informal de 20 a minha expectativa é que dure ali entre 20 a 30 minutos. Por que é importante a gente falar isso? Muitas vezes as pessoas, quando a entrevista dura 10 minutos, tem pessoas que têm muita confiança e que saem de lá achando que já estão contratadas. Nossa, foi muito rápido, ele já gostou de mim de cara e não sei o quê, e eu vou ser contratada. E tem o oposto também, né? Nossa, foi tão rápido, eu acho que ele não gostou de mim. Quando você coloca uma expectativa de duração, a pessoa já sabe mais ou menos que aquele é o tempo mesmo, né? Que vai durar a, a reunião e a entrevista e já se prepara também, não só psicologicamente, mas de organização também. Tá? Então, digam ali a expectativa da estrutura. Então, eu vou me apresentar, aí eu vou te falar um pouquinho da empresa, depois eu quero te ouvir, aí a gente bate um papo e no final eu te falo das condições, etc. Então, dá uma estrutura, né, minimamente para a pessoa conseguir saber o que esperar da sua entrevista. Se você for anotar as coisas, é, avisa que você vai anotar e faça um esforço para não ficar anotando o tempo todo. Porque é muito desagradável, né? Quando a gente está falando com alguém e a pessoa está o tempo inteiro anotando o que a gente está falando e não olha pra gente. Ali é uma entrevista, é uma conversa, né? Então, avisem se vocês forem ficar anotando. Fala, olha, de vez em quando eu vou anotar só para não esquecer, porque tá um processo seletivo, então são muitas pessoas. Então, os pontos chaves, assim, eu vou anotando só para não me esquecer. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Tá? E comece a entrevista naquele momento inicial em que você, recapitulando então, né? Você se apresentou, você explicou a estrutura minimamente ali da entrevista. E aí você vai fazer uma pergunta inicial. Essa pergunta é muito importante que seja uma pergunta ou algumas perguntas abertas. O objetivo ali é você ser, naquele momento inicial, acolhedor, você quer gerar conexão. Então, eu gosto muito de fazer uma pergunta que seja genérica, que o candidato vá se sentir à vontade mesmo, sabe? Para que ele consiga se acalmar. Porque no momento de entrevista, em geral, as pessoas estão nervosas, estão ansiosas. Então, quando você quebra o gelo ali, né, com uma pergunta dessas, funciona muito bem. A pessoa consegue aterrissar ali para te responder melhor e com isso você consegue fazer uma avaliação melhor do que quando você tem alguém que está extremamente nervoso ou que a mente dele não está ali, né? Você nem consegue fazer o seu processo seletivo de uma forma eficiente. Então, você quer que a pessoa se acalme. Então, uma pergunta que eu gosto muito, que é bem aberta, é: olha, me fala um pouquinho de você. E aí, às vezes, a pessoa pergunta, mas do âmbito profissional? Eu sempre respondo: o que você quiser me contar, me fala um pouquinho sobre você. E aí a pessoa conta o que é importante para ela, o que faz sentido para ela. Ela pode contar o que ela quiser, o hobby que ela gosta, que ela tem filhos, que ela tem marido, que ela tem 15 anos de experiência por os locais que ela passou. Enfim, ela vai contar o que for confortável para ela falar para você naquele momento. Tá, então essa é uma pergunta que eu uso muito nos meus processos. Me fala um pouquinho de você, né? Me conta um pouquinho de você. E aí você deixa ele falar, o momento que ele vai falando, ele também vai se sentindo mais confiante. Tá? Então é muito importante que a gente consiga trazer a pessoa. Para você fazer um processo seletivo eficiente, é muito importante que a pessoa consiga ser ela mesma. Porque senão você vai estar avaliando meio que um ator, uma atriz, né? Que está ali vestindo uma máscara para aquele momento. Então, claro que a pessoa nunca vai estar completamente relaxada, mas da minha experiência você consegue sim fazer com que a pessoa se sinta à vontade e consiga ser ela mesma para que você consiga avaliar de uma forma mais eficiente, tá? E aí, feita essa parte inicial, durante a entrevista, você vai perguntar, e aqui é muito importante, porque é um erro muito comum também. Você vai perguntar o que fizer sentido para a vaga. Você perguntar, por que eu tô falando isso aqui? Uma vez eu estava dando uma consultoria e aí eu fui analisar o processo seletivo que as pessoas estavam fazendo e aí tinha um líder
uma líder que ela perguntava para as pessoas se elas gostavam de cachorros. E eu confesso que eu não estava entendendo, porque era uma empresa que não tinha nada a ver com cachorros, né? Era uma rede de, enfim, não vou me abrir, mas era uma rede de outra coisa, que não tinha nada a ver com pet shops e tal. E aí ela perguntava se a pessoa gostava de cachorros. E aí quando eu fui depois, ao longo da consultoria, entender o porquê que ela perguntava aquilo, ela falou que ela acreditava que pessoas que gostam de cachorros são pessoas mais sociáveis. E aí era por isso que ela fazia essa pergunta. Aí tinha pessoas também em outras empresas que eu já fiz essa consultoria que faziam perguntas de signos, por exemplo, porque gostavam ou não gostavam de determinados signos, etc. Então, isso são crenças pessoais, coisas que você pode ter para você, mas que você não pode fazer no processo seletivo. Tá? Então, façam perguntas que façam sentido para a vaga e que estejam conectadas realmente com a essência da vaga. E isso implica também perguntas, você não pode fazer perguntas discriminatórias. Então, por exemplo, coisas que muitas pessoas perguntam: você é casado? Você tem filhos? Vocês, por lei, não podem perguntar isso, tá? Porque isso é uma pergunta discriminatória. O que vocês querem saber, vocês precisam fazer as perguntas que tem, mais uma vez, que tem a ver com a vaga. Então, principalmente para mulheres, né, é muito comum perguntar se tem filhos. Em geral, por que as pessoas perguntam? Porque assumem que as pessoas que têm filhos têm menor disponibilidade, menor flexibilidade, menor, enfim. Mas não é isso que você precisa perguntar. O que você precisa perguntar é se a pessoa consegue estar no hotel todos os dias de, sei lá, de segunda a sexta ou o horário que for, né? Enfim, de terça a quarta, não sei que dia a pessoa vai folgar, varia muito dentro da hotelaria. Mas colocar, olha, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 3 da tarde, você consegue estar no hotel? Chegar esse horário sem atraso? É isso que você precisa saber. Não é onde a pessoa mora, por exemplo. Muita gente pergunta onde a pessoa mora. Ah, a pessoa às vezes mora a 1h30 dali. Mas não é isso que me importa. O que me importa é se a pessoa vai se comprometer a chegar ali no horário que ela precisa chegar todos os dias. Eu já trabalhei com muitas pessoas que trabalhavam super longe e eram as mais engajadas, as mais comprometidas, as que trabalhavam com muito mais garra e vontade do que aquelas que moravam às vezes do lado do hotel. Então isso não é critério de contratação. Tá? Então, não perguntem onde as pessoas moram. O que vocês querem saber não é onde as pessoas moram. Essas pessoas estão comprometidas a chegar no horário e a cumprir a escala que vocês precisam que elas cumpram, tá? Então, façam perguntas que façam sentido para a vaga, tá bom? Não inventem perguntas fora do contexto. Outra dica é vocês se engajarem mesmo na conversa. Então, tentem criar ao longo da entrevista uma conexão mesmo com as pessoas, sabe? Olho no olho, presta atenção no que o candidato está falando, compartilha com ele também as suas experiências, a sua... Ah, eu moro não sei aonde. Eu também moro perto ali, eu gosto de jogar tênis. Nossa, eu também. Eu já vi... Ou então, nossa, eu nunca joguei tênis, ou... Sei lá, o que eu quero dizer é engajem na conversa. Seja o que for que a pessoa estiver falando, é muito desagradável e você não consegue ser você e sair desse peso de estar numa entrevista se a outra pessoa não desenvolve a conversa. Né? Você sente que você está ali realmente sendo analisado. E aí, quem está entrevistando, quando... Isso é um erro também muito comum. Assume uma postura, quem está entrevistando acaba assumindo uma postura de juiz. Sabe? Não sei se vocês já passaram por essa situação em que de repente você assume uma postura em que a pessoa tá quase com medo, né? Ela tá pensando, quando você assume essa postura de juiz, o que acontece? A pessoa, o que ela vai fazer? Ela não vai responder de uma forma transparente e verdadeira. Ela vai tentar responder aquilo que ela acha que você quer ouvir. E isso é um problema, porque no dia a dia, depois de contratar, aquilo não corresponde à realidade. Então, você não...
evite assumir essa postura mais de autoritária ali, digamos assim, né, de juiz, em que eu sei a resposta certa e eu decido se você entra ou não para a equipe, porque isso gera uma contratação muito ruim, porque você não consegue fazer uma avaliação pautada no que a pessoa realmente é, em quem ela é, no que ela vai fazer, como ela vai executar as funções no dia a dia. Então tentem ali gerar uma conexão. Não é, pessoas que são simpáticas e que são mais expansivas conseguem isso com mais facilidade, outras não. Eu vou falar que a qualidade do processo seletivo, ele não depende muito da personalidade de quem está fazendo. Ele depende de um processo estruturado. Depende de você saber que você precisa gerar conexão, você saber que perguntas você quer, você saber o que você espera com cada pergunta. Então, é isso que faz o processo ser eficiente. Então, uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui hoje, com isso em mente, criem um ambiente em que a pessoa consiga ser ela. Porque se você não conseguir ver quem é a pessoa que está na sua frente, dificilmente é um tiro no escuro. Né? Você está ali analisando uma pessoa que está vestindo uma máscara, digamos assim, para te atender naquele momento. Tá? Então, cuidado com isso. E foquem, quando vocês forem estruturar as perguntas que vocês vão fazer na contratação, foquem muito mais em perguntas que avaliam habilidades comportamentais do que habilidades técnicas. Tem muitas pessoas que fazem contratações baseado em currículo. E aí eu ouço muito do estilo, nossa, mas ele fala francês, espanhol e inglês fluentes, tem experiência nas maiores redes. Nossa, era perfeito, parecia tão perfeito. E aí quando entra, já é difícil de lidar, já gerou conflitos dentro da equipe, começa a coisa a desandar. Mas por quê? Mais uma vez, aquela estatística que eu mostrei para vocês no começo. 80% do turnover é por engajamento. E tem outra estatística muito, muito interessante para vocês, quem não conhece, nunca ouviu, que é 9 a cada 10 pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas pelo comportamental. O que isso quer dizer? Que a grande maioria é contratada por currículo e é demitida por atitude. Certo? Então, a gente está contratando errado. Então, não foquem, quando vocês forem escolher as perguntas, não foquem nas habilidades técnicas, porque se a pessoa sabe mexer no Opera ou não, se a pessoa, enfim, tem experiência com check-in, com check-out, com governança, com fazer cama ou não, isso são coisas que você consegue ensinar. O que você não consegue ensinar, ou não é que não consegue, mas é que você tem mais dificuldade em ensinar, que te demandaria mais tempo, a vontade da pessoa também de aprender, são habilidades comportamentais. Isso é uma coisa que é muito mais difícil de você ensinar. Tá? Então, quando for fazer entrevista, foque muito mais nas habilidades comportamentais, como protagonismo, colaboração, adaptabilidade, inovação, inteligência emocional e por aí vai, do que se tem ópera, se tem experiência, se já fez cama, se não... Claro, não estou falando que isso não faz diferença, tá? Claro que faz diferença. Mas no momento de decisão, sempre pesem pelas habilidades comportamentais, que no dia a dia elas têm muito mais impacto do que as habilidades técnicas que você, de certa forma, consegue ensinar. Tá? E a próxima dica que eu quero dar, ela vale ouro e é um erro super, super comum dos líderes fazerem no momento de contratação, que é fazer perguntas hipotéticas. Por exemplo, o que são perguntas hipotéticas, né? O que você faria se o hóspede reclamasse de X? Como que você lidaria com X situação? Quando você faz esse tipo de pergunta, o que acontece é que você leva a pessoa para o mundo do imaginário, onde tudo é possível, né? E não necessariamente essa resposta vai corresponder à realidade. Imaginem que eu perguntava assim para vocês: nossa, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria?
Pensem na realidade, o que vocês responderiam uma pergunta dessa? Seria uma resposta bonita, né? Ah, eu ia jantar com a minha família, ou então eu ia fazer uma festa, não sei o quê, ou sei lá, você ia responder uma resposta provavelmente interessante, né? Um momento bacana para o seu último dia no mundo. Só que será na prática, se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã, será que era isso mesmo que ia acontecer? Será que na realidade era isso? É isso, porque quando a gente faz esse tipo de pergunta hipotética, a gente joga todo mundo no mundo do imaginário onde tudo é possível. Então aqui a ideia é não façam perguntas hipotéticas, e eu não gosto muito da palavra nunca, mas aqui eu reforço, nunca façam. Porque são sempre perguntas que vão te jogar numa resposta que pode ser real ou não, pode corresponder à realidade ou não, tá? Então, quando forem fazer essas, quiserem saber como a pessoa se comportaria ou se comportará se ela entrar no hotel e acontecer alguma coisa, você vai fazer essas perguntas pautadas no passado dela. Então, olha, quando você teve uma situação difícil, como que você lidou? Me conta uma situação difícil. Quando você recebeu um feedback negativo, como que você lidou? Qual foi esse feedback? Como que você respondeu? Como que você se sentiu? Isso sim é real, tá? Porque se ela fez assim, a probabilidade é que ela siga fazendo, tendo comportamentos não iguais, porque a gente evolui, mas semelhantes àquele, né? Você consegue ali entender como a pessoa pensa, tá bom? Então, pautado no que aconteceu, não no que aconteceria se acontecesse alguma outra coisa, tá? É muito importante também a gente abrir espaço para que a pessoa consiga fazer perguntas, porque às vezes ela tem dúvidas que você não sanou ainda e não vai sanar no seu discurso. Então você pode falar, olha, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. Às vezes a pessoa vai perguntar, né? Ah, é vaga para começar quando? Quais seriam os horários? Qual seria o dia de folga, os dias de folga, etc. Então, abram espaço para que as pessoas tirem as suas dúvidas também, que é uma troca, né? Não é, mais uma vez, não é só a gente que escolhe o colaborador também tem que escolher a gente, né? É uma troca, vocês vão conviver todos os dias, então não façam essa reunião pautada só naquilo que vocês buscam, né? Garantam também que aquilo que a pessoa busca é aquilo que você tem para oferecer. Porque às vezes você pode achar a pessoa maravilhosa, mas se a pessoa não quiser ou não estiver buscando ou aquilo não satisfizer ao que ela está buscando naquele momento, você vai ter um colaborador que é desengajado. Você vai ter um turnover em pouco tempo, né? Então, considerem isso. A outra pessoa tem que querer também estar ali, estar de acordo e estar animada com as condições e com as características e com os valores e com a cultura que você tem para oferecer, que é aquilo que ela vai viver todos os dias. Porque senão o seu turnover sempre vai ser alto, tá? Então é um casamento, né? A gente não casa quando só um gosta, os dois têm que gostar, né? Mais ou menos isso. E aí, no encerramento da, da reunião de entrevista, o que vocês vão fazer? Vocês vão agradecer pelo tempo de conversa, então vai falar algo do gênero, né? Olha, muito obrigada, foi um prazer enorme o tempo que a gente passou aqui juntos, eu gostei muito de te conhecer. E aí você vai, é opcional, eu já vou explicar, você vai dar um feedback sobre a entrevista. Às vezes isso gera um pouco de desconforto para as pessoas e não é uma coisa obrigatória, tá? É opcional mesmo. Mas eu quero reforçar aqui, como eu reforço para todos os meus mentorados, em todas as consultorias que eu faço, treinamentos que eu dou. Por que eu acho importante? Bom, primeiro eu levanto a bandeira da educação, né? Do desenvolvimento. Então, para mim, nem poderia ser diferente. Eu sempre dou feedback. Por que eu incentivo que vocês façam o mesmo? Porque eu acho que quando a gente dá feedback para alguém, é uma oportunidade que a pessoa tem de se desenvolver. E ali ela pode entender, quando você termina a entrevista, se você não for contratá-la, por que ela não foi contratada? Porque quando você explica para ela, não precisa, obviamente, né, não vai explicar detalhadamente, mas a partir do momento que você fala para ela a razão pela qual ela não foi contratada, ou aquilo que você, de positivo que você encontrou, né, identificou nela na entrevista ou não, aquilo
ela pode gerar evolução na pessoa, né? Então é por isso que eu acho que vale muito a pena a gente investir. Eu sei que gera algum desconforto também, dar feedbacks. Inclusive, na próxima aula, na próxima semana, eu vou abordar esse tema de feedback, que eu acho que é um tema que gera muito desconforto para muita gente, né? De como dar um feedback que seja eficiente. Mas nesse momento da contratação, fiquem pensando, vocês naquele lugar, se vocês não são contratados, vocês não gostariam de saber o porquê que vocês não foram contratados? De repente é uma oportunidade, é algo que você precisa desenvolver mais, é algo que você quer saber o porquê. Então, eu acho que é generoso, na verdade, da nossa parte, é uma oportunidade para a pessoa, já que ela não vai ficar com a vaga, tá? Por isso que eu defendo. Agora, eu entendo que às vezes não é muito confortável, depende muito da habilidade ali da pessoa, né, da experiência também de dar a contratação, mas de quem está fazendo a contratação, mas também a gente tem que começar, né, por algum lugar. Então, eu sugiro realmente a gente dar os feedbacks, porque eu acho que faz toda a diferença. E a pessoa, realmente, algumas pessoas vão ouvir e outras não, tá? Mas tá tudo bem. Eu sempre fico com o sentimento de que eu fiz a minha parte, tá? E outra coisa que é também uma falha muito grande do processo de contratação. As pessoas, quando vão encerrar a contratação, elas falam assim: ah, agora o RH entra em contato, ou então a gente entra em contato até data X, né? E essa data X normalmente é daqui a um mês, né? Olha, até a gente tá 9 de junho. Até final de junho a gente entra em contato. Cara, você tá falando isso para alguém que tá participando de um processo seletivo, isso significa na prática, e aqui eu tô traduzindo isso para vocês, que é para gerar um pouco de empatia com quem tá do outro lado. Isso significa que a pessoa vai ficar todos os dias abrindo e-mail e mensagem de WhatsApp até final de junho, esperando uma resposta. Então aqui sejam mais uma vez generosos e também reflitam nessa cultura de transparência, de respeito pelo colaborador, informando um prazo. Olha, a gente vai dar as respostas nos dias 20 e 23, de 20 a 23 de junho. Então são 3 dias, não é um mês esperando. Ou então, se você sabe que você vai dar a resposta no dia X, coloca lá um dia. E aí, por exemplo, imagina que você já sabe a resposta antes. Tudo bem, aí vem de bônus, né? Vem de crédito. Se a pessoa receber a resposta antes do que ela estava esperando, é bem-vindo. Não gera ansiedade. Aqui o objetivo de você dar um prazo, e não é até não sei o quê, porque aí todos os dias, até chegar aquela data, a pessoa fica nessa expectativa. É você realmente acabar com essa ansiedade. Então você fala o dia que você vai responder e responde nesse dia ou responde antes. Que aí vem tipo brinde, tá? Faz sentido para vocês? Manda um joinha aí, quem tá aí comigo? Escreve aí no chat, gente. Aê, boa, boa, boa. E aí, dito isso, no final, se for presencial, você acompanha o candidato até a saída ali, seja gentil, né, do começo ao final. Lembra sempre que não é só ele que está te analisando, né, não é só você que está avaliando ele também está te avaliando, tá? Então, uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre contratação é que se você é líder, você não constrói a sua carreira sozinho. Você constrói uma equipe e é essa equipe que vai construir os seus resultados dentro da liderança. Então, esse momento de contratação não é só um momento que você vai ali contratar mais um recepcionista, mais alguém para sua equipe de manutenção, de gov ou qualquer outro departamento. Ali você está definindo muito do que vai ser a sua carreira enquanto líder dentro da hotelaria, porque os seus resultados são os resultados da sua equipe. Então, se os resultados da equipe são ruins, você é ruim. Se o resultado da equipe é bom, você é bom. Então, invista realmente no momento de contratação, porque é a sua carreira que você tá investindo naquele momento, tá? Então, às vezes, acho que às vezes a gente perde essa consciência, acaba se perdendo, né, na operação do dia a dia que demanda tanto, e às vezes é bom vir alguém de fora, como eu tô fazendo esse papel agora, para lembrar vocês disso, né? Vocês estão contratando ali a pessoa que vai fazer parte
que vai colaborar para a sua carreira, né? Acelerar aí dentro do hotel ou para o resultado do seu hotel se você for dono de hotel, tá? E aqui eu vou deixar essa aula gravada no meu canal e agora eu vou deixar espaço aqui, vou dar um presente para vocês que eu prometi no começo da aula. Então, para quem quiser se aprofundar mais nessa questão que a gente abordou aqui hoje de contratação ou em qualquer outro desafio que você esteja vivendo aí nesse momento, eu estou disponibilizando só para quem está aqui agora. Eu estou disponibilizando 4 vagas de uma sessão estratégica diretamente comigo, que você vai ter oportunidade de discutir o tema que você quiser, o que estiver doendo aí para você. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero conhecer mais vocês, eu quero ter essa troca, quero poder colaborar mais com vocês, conhecer vocês mais de perto. Então eu estou disponibilizando só 4 vagas, tá? Então a Bianca vai colocar aqui para vocês o link obrigada, Bianca. O link para vocês aplicarem. Eu vou escolher quem vai ter acesso a essa mentoria baseado no tipo de resposta que vocês derem. Então, sejam detalhistas mesmo, compartilhem comigo exatamente o que vocês estão vivendo aí, para que a gente consiga fazer essa sessão estratégica o mais assertiva possível para vocês. Tá bom? Vai ser um prazer enorme ver vocês lá. Bom, para quem não for nessa sessão estratégica, a gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas, em que eu vou abordar o tema de feedback, de como você consegue dar feedbacks que realmente transformam o comportamento da equipe sem gerar resistência ou sem gerar mal-estar, tá? E aí eu te aguardo lá, tá bom? E olha, foi ótimo, foi um prazer enorme falar desse tema que é tão importante, né, e que colabora tanto para a gente conseguir reduzir o nosso turnover dentro da hotelaria, que continua sendo tão alto e é um tema tão difícil para tantos líderes, e que eu acho que eu posso contribuir. Então, foi um prazer enorme e a gente se vê na próxima terça, às 14 horas, no Google Meet. Segue lá, para quem não segue ainda, né, quem não está lá no nosso grupo para participar, não está cadastrado para participar das aulas semanais, eu vou deixar o link no vídeo, na legenda do vídeo do YouTube. Então já clica lá para você entrar no grupo de WhatsApp e receber os links de todas as aulas semanais. Tá bom? E a gente se vê na próxima terça, tá? Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.